semana e hoje Deus nos dá a oportunidade e também a alegria de estarmos juntos aqui para adorarmos, para contarmos também das bênçãos, do cuidado de Deus que Ele também tem tido sobre a nossa vida. Eu quero te convidar a você fechar os olhos e juntos nós vamos falar com o nosso Pai nesse momento. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti porque as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã. Queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, porque em meio às nossas dificuldades nós podemos sentir de que a Tua boa mão tem sido conosco. Queremos te pedir que esse sábado de fato possa ser um sábado de celebração, de alegria, porque estamos em Tua presença, porque o Senhor nos criou e porque o Senhor também nos mantém. Queremos te pedir que o Senhor abençoe esses louvores, que seja uma forma da gente expressar essa gratidão, que o Senhor, pelo seu cuidado conosco. Queremos te pedir que o Senhor permita a ação do Teu Santo Espírito aqui no meio de nós e também em nós. E te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. João capítulo 6, Jesus conversando ali com seu grupo de discípulos, tinha sofrido uma perda, vamos dizer assim, de alguns discípulos. E Jesus pergunta então para os seus se eles também queriam ir, se eles queriam também abandonar Jesus. E prontamente Simão Pedro, no verso 68, diz: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Nós não temos, eu acredito, nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa, nenhum outro recurso que a gente possa recorrer senão a presença do Senhor. E nós vamos cantar e declarar através dessa canção que nós somos dele, para que o agir dele possa ser de fato pleno em nossa vida, possa ser efetivo. E nós vamos declarar através dessa música que nós o aceitamos e que nós somos dele, não somente hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Somos Teus. Está nascendo um novo tempo. Está nascendo um novo tempo. Uma nova geração. Uma nova geração. Para espalhar Tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração. Um tempo de consagração. Restauração da Tua verdade. Para levantar Teu nome em toda a terra. Eu vejo jovens. Eu vejo jovens se prostrando em reverência, adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. E eu vejo um povo declarando em uma canção. Cante bem forte, com muita certeza. Somos Teus, Senhor. Somos Teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos Teus. Mais uma vez, somos Teus. Somos Teus, Senhor. Somos Teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos Teus. Viveremos só por Ti. Viveremos só por Ti e morreremos só por Ti. Quer vivamos ou morramos, somos Teus. Mais uma vez, agora mais forte, hein? Viveremos só por Ti, Morreremos só por Ti. Quer vivamos
quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Amém? E se nós entendemos que somos dele, que pertencemos a ele, nós entendemos que toda a nossa vida, tudo que nós fazemos, então é por ele. Eu quero te convidar você a ficar de pé, para você cantar mais forte ainda, que eu sei que você já tomou café. Aí quando a gente fica em pé, melhora ainda a nossa voz. E você pode cantar com mais alegria e com mais vigor. Nós vamos cantar tudo por ele. Do eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper. Esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória, ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória, e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Oração, na palavra seguiremos, Sem um só corpo. em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória Irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória, e para sempre,
somos dele, através dessa última música intitulada Eu Me Rendo. Que você possa fazer dessa canção a sua oração, a sua entrega também nessa manhã. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui.
Amém? Amém. Podem se assentar. Bom dia, feliz sábado. As crianças já podem vir. Enquanto o tio coloca a música, vocês já podem vir. Senta muito perto não, tia. Vai mais pra lá. Isso. Bom dia. Tá bonita? Oi, Lulu. Lulu também quer ver? E agora? Cadê a música? Chegou a hora de adorar ao Senhor. Cadê? Ainda tô vendo crianças por aí. Isso, vocês podem ficar assim, ó. Subir. Isso. Vocês podem subir mais. Subam. Isso. Ainda tem alguma criança? Acho que a musiquinha não vai rolar hoje, não. Mas tudo bem. Bom dia, crianças. Bom dia. Que gostoso ouvir vocês dando bom dia nesse dia especial, né? O sábado do nosso Senhor. O sábado onde nós podemos nos reunir para juntos adorarmos ao Criador. E Ele fica tão feliz quando nós nos preparamos e viemos aqui para isso, com esse propósito, não é? De adorarmos a Ele, de aprendermos mais do seu amor. Ele fica muito feliz. E nós, cada dia mais vamos melhorando, aprendendo mais sobre Ele. E a história que a tia vai contar hoje também é da Bíblia. Essa história vocês talvez já ouviram algumas vezes. Mas sempre que a gente ouve mais e mais, a gente aprende mais, não é assim? Então, vamos lá? Deixa eu ver se o tio... E as figuras, tio, já vai poder colocar também? Por favor? Vamos então ver o verso, né? Antes de ler o verso, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Quem é que algum dia já saiu num dia lindo de sol? Olhem ali pela janela. Está fazendo sol? Sim, está fazendo sol. E de repente começou a ficar tudo fechado e começou a chover. Quem já tomou uma chuva assim? E saiu, como estava fazendo sol, não precisava levar o quê? O guarda-chuva. Geralmente a gente pega o guarda-chuva e prepara ele para sair quando a gente sai, que vê que vai chover, não é? Mas se o dia está ensolarado, precisa pegar o guarda-chuva? Não, exatamente. Olha só, e a história que nós vamos contar hoje, que vocês vão aprender hoje mais uma vez, os personagens não perceberam que ia chover. Então, eles não se prepararam para isso. Vamos lá? O tema da história hoje é Senhor do Vento. E o nosso versinho? Vamos lá? O tio vai colocar ali, a história de hoje. Senhor dos Ventos. Vocês podem ficar viradinho para cá, que aí vocês podem ver ali o telão, certo? O tio vai botar agora. O versinho diz assim. Marcos 4, 41 diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse verso está na palavra de Deus, está na Bíblia de vocês. E vocês podem comprovar também aí. Vamos lá? Pois bem, todas as vezes que nós percebemos que o tempo está mudando, a gente se prepara, né? Mais um lindo dia, Jesus e seus amigos, eles tinham passado um dia bem cansativo, estavam muito cansados, sabe por quê? Ele tinha pregado bastante naquele dia, ele tinha tido contato com muitas pessoas que estavam doentes, então ele curou,
ele abençoou a muitas pessoas. E aí eles resolveram então, ao final do dia, quando o sol já estava inclinando-se, eles resolveram pegar o barco, e entraram todos eles dentro de um barco. Eles iam para o outro lado do lago. E aí, lá estavam eles todos dentro do barco, juntamente com Jesus. Mas sabe o que foi que aconteceu? Jesus estava tão cansado, como eu falei, que ele foi para o fundozinho aqui do barco e ele, foi fazer o quê? Dormir, ele foi descansar um pouco. E então, de repente, os seus amigos perceberam que as estrelas do céu tinham sumido. Já estava tudo formado. E a ventania começou a soprar. Assopra aí junto comigo. E aí, sabe o que aconteceu? De repente, ao estar muito ventando, o barco que estava dentro, deixa eu botar aqui no meu copo, para ficar melhor para vocês verem de lá. O barco que estava lá no mar começou a ficar como? Agitado. Olha só. Começou a entrar água, o vento soprava e de repente a chuva começou a cair e já estava entrando água dentro do barco. E eles começaram a ficar o quê? Apavorados. E eles ficaram com muito medo. Quem já sentiu algum medo alguma vez aqui? Levanta a mão. Os discípulos estavam apavorados. Eles estavam com medo, era muito vento. E o barco, ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado. Entrando água no barco, eles perceberam que eles iam morrer. E sabe o que aconteceu? Quando eles estavam desesperados, eles chamaram Jesus. Eles acordaram Jesus. Mestre, nós vamos morrer. Quem tem medo de morrer? Eu tenho medo de morrer, ninguém quer morrer. E aí, Jesus levantou. Imediatamente Jesus falou: acalmem-se, aquietem-se. E sabe o que aconteceu? Na mesma hora, o vento parou. Olha o silêncio. Não havia barulho de vento, não havia mais a tempestade. Todos ficaram com os olhos assim arregalados. E eles ficaram maravilhados. Sabe por quê? Eles perceberam o poder da palavra de Jesus. Eles disseram entre si: quem é este que até os ventos obedece, que até a tempestade obedece? Quem é esse? Quem é? Falem comigo, quem é esse? Jesus, ele tem um poder maravilhoso e tudo sobre a terra, debaixo da terra, lhe obedece. Ele tem poder para acalmar os ventos, para acalmar as tempestades. E olha, crianças, eu sei que apesar de vocês serem bem pequenos, vocês também, socorro, eu queria ajudar para não cair. E apesar de vocês terem algumas vezes sentirem medo, lembrem-se que vocês podem recorrer a quem? A Jesus. Sabe por quê? Ele sempre está do nosso lado. Ele está bem juntinho de nós. Nós não podemos vê-lo, como os seus amigos aqui, que correram até Jesus e puderam acordá-lo. Acorda, mestre, nós vamos morrer. E de repente eles perceberam o poder que Deus tem, que Jesus tem, de acalmar os ventos e as tempestades. E nós precisamos entender que todo problema que existe, não precisamos temer tanto. Nós podemos recorrer a quem? A Jesus. E Ele sempre irá nos ajudar. Vamos pedir a Papai do Céu que nos abençoe, para que a gente possa confiar sempre nisso e a gente nunca se esqueça que Jesus está do nosso lado e que Ele tem poder para nos abençoar, para nos salvar e para fazer banir o medo do coração. Vamos pedir a Ele que nos abençoe? Fechem os olhos e repetem junto comigo. Vamos lá? Pode. Ellen quer orar. Vamos orar. Vamos repetir o que Ellen falar, tá bom? Querido Deus, fique conosco e que acalme todas as tempestades na nossa vida. Que acalme todas as tempestades da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Ellen. Que Deus abençoe a todos. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Ó, que alegria!
Oi, bom dia. Tudo bom com você? Que você esteja bem, na paz de Cristo Jesus. Nesse dia tão especial, nesse dia tão feliz, que é o dia de sábado, é o dia semanal que a gente fica mais alegre, a gente fica menos preocupado, então por isso a gente tem mais ocitocina sendo gerada em nosso corpo, e realmente é um dia especial para Deus e principalmente para a gente que necessita tanto desse dia, né? Como é bom você chegar ao final de semana, depois de um final de semana tão corrido, tão cheio de atividades, tão cheio de preocupações, e você poder parar para você refrigerar a sua alma e entrar em contato com o seu Criador. Então a todos estendo aí as boas-vindas, tantos aqueles que já são membros dessa igreja, daqueles que estão nos visitando, que todos se sintam bem nesse lugar de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Coloca para mim aqui o PowerPoint. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 12, que é o tema da nossa mensagem desta manhã. João capítulo 12. Hoje nós temos um grande evento e queria convidar todos a estarem lá. Tem um ditado que diz que quem avisa, chegue antes das 5, viu? Chegue antes das 5, porque estou avisando, viu? 5 horas em ponto. Quer esteja 10 pessoas, quer esteja 1000, o programa vai começar. Porque existe toda uma logística de Sutran, de prefeitura, a gente não está fazendo em lugar privado, a gente está fazendo em lugar público, e a gente tem horários a ser cumpridos dentro desses contratos que nós fizemos. Então, vai começar na hora certa e vai terminar na hora certa. Então, se você chegar lá 5:05, possivelmente já perdeu alguma coisa, viu? E também nós teremos cadeiras, nós teremos apenas 1.200 cadeiras. Então, se você quer ficar sentado lá de camarote, mais na frente, chegue um pouco mais cedo ainda. Lá em Itabuna, o povo está chegando com 1 hora de antecedência para conseguir um local. Você estava em Itabuna, foi? Alguém que estava em Itabuna, levanta a mão. Ok? Então, quem estava em Itabuna já sabe que o negócio realmente foi. Né? Então, chegue pelo menos com meia hora de antecedência, se você quer ter um lugar ali privilegiado neste evento, tá certo? Vamos orar, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Amado Pai, que esse dia também possa ser um dia realmente especial em nossa vida. Que seja um dia de contato com o Senhor, de contato com a Tua criação através dos nossos irmãos e através da natureza. Que hoje à noite seja um dia de expressar através do louvor sobre Tua graça, Teu amor e Tua misericórdia, e que centenas de corações possam ser alcançados. Mas agora nesse pequeno grupo que está reunido também, que o Senhor fale fortemente aos nossos corações, nos permita ler a Tua palavra, que é santa, boa e justa, em contrapartida a nós que somos tão pecadores, mas que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Pelo tema da mensagem, você já desconfia qual é a história que está em João capítulo 12, naquela cena onde Maria, mais conhecida também como Maria Magdala ou Maria Madalena, ela unge os pés de Jesus. Há uma dúvida sobre tanta Maria que existe na Bíblia, né? É um nome muito comum, Maria, José, Jesus era um nome muito comum, né? Jesus, Cristo, Jesus, Barrabás. Então eram nomes que comumente se confundiam os personagens. Mas a mesma Maria de Marta e Lázaro é a mesma Maria Madalena. A palavra Madalena quer dizer morador de Magdala, e é bem provável que Maria, devido à sua profissão duvidosa, ela se afastou da cidade e foi morar em Magdala e não mais Betânia, por causa da sua trajetória, da sua vida e da sua fama. A Bíblia diz assim no versículo 1, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Lembre-se que essa não era uma Páscoa normal. Essa seria a Páscoa a qual Jesus seria crucificado, aonde o Cordeiro Pascual cumpriria o ápice da história da humanidade, do plano da salvação. Foi Jesus para Betânia, uma cidade que muito ele gostava de estar, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Verso 2, deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa.
Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, esse precioso quer dizer muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estavam para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? João, claro, não gostava muito de Judas, e ele faz uma nota de rodapé em cima da fala de Cristo Jesus. Essa nota de rodapé do versículo 6 é de João e não de Cristo. Ele diz: isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia do meu embalsamento, ou para que me embalsame, né? João, ele gostava de alguns comentários, né? Notas de rodapé nas histórias, e o verso 6 é a nota de rodapé, né? Ele era ladrão, assim como também ele faz uma rodapé quando ele diz assim: o discípulo a quem Jesus amava. Jesus nunca disse que ele era o discípulo amado, todos eram amados, mas ele se achando mais amado que os outros, ele escreve: e Jesus falou com o discípulo amado, né? Então João gostava, nessa disputa entre os discípulos, de ser ali o preferencial de Cristo Jesus. Algumas informações para a gente entender um pouquinho o contexto dessa história e tirarmos algumas lições para a nossa vida. Então, a cidade era Betânia, uma cidade que comumente Jesus gostava de estar. A palavra Betânia quer dizer videira, ou figueira, perdão, que desde os povos antigos a figueira tinha um conceito de uma árvore sagrada. Se você vai estudar o shintoísmo ou o budismo, você vai perceber que o famoso Buda, que era um príncipe, que vivia nas riquezas, e então seu pai o cercava dessas benesses. Um dia ele decidiu fugir do seu pai e conhecer a outra parte do reinado, a zona sul, né? A periferia do reinado. E lá ele se encontrou com a fome, com a morte e com a doença. E pela primeira vez ela viu essas três coisas. Ele entrou em parafuso, ficou chocado com aquela questão que ele viu, que nunca tinha experimentado, ficou debaixo de uma fogueira, entrou em meditação profunda, comia apenas 1 grão de arroz por dia, e aí ele alcançou o nirvana, né? Deixou de reencarnar, segundo a tradição budista. Então você percebe que a figueira, ela sempre tem uma conotação sagrada para aqueles que estão ouvindo, e não era diferente também para aquela população que está ouvindo essa história. Jesus usar, alguém colocar o nome de uma cidade como figueira. E quando Jesus amaldiçoou a figueira, para os ouvintes aquilo era muito intenso, porque Jesus estava amaldiçoando algo que para eles era sagrado. Hoje ainda existe a cidade de Betânia, não é mais como no tempo de Cristo Jesus, claro, mas se acredita que também a ascensão de Cristo foi em Betânia, e lá existe um templo, uma igreja ou algo parecido. O vaso de alabastro era um vaso também usado no tempo de Cristo, mas não era um vaso comum, era um vaso muito raro. Só consegue melhorar para mim um pouquinho, o Lorido, o microfone? Acho que está um pouco eco, está espalhando um pouquinho mais. Só tira o agudo para mim. E o vaso de alabastro era usado por reis, por príncipes, pelos faraós, antes do tempo de Cristo Jesus. Então, as pessoas pegavam aquele mármore era trabalhado de uma maneira bem artesanal, ia quebrando a pedra, talhando a pedra. Depois que talhava aquela pedra, vinha outra pessoa, alisava aquela pedra, lixava, passava dias e dias lixando até ela alcançar aquele padrão, né, de uma cerâmica ou de um mármore. Hoje você vai com as máquinas para você lixar o mármore, fica brilhando, mas naquele tempo era muito difícil. E aqui está uma caixa onde está guardado as entranhas do faraó. No processo de mumificação, se tirava as entranhas, se tirava o cérebro, se tirava algumas partes internas e guardava exatamente em um vaso de alabastro, porque os egípcios já tinham essa concepção que o alabastro, ele era uma pedra também sagrada, havia algo místico naquela pedra. Então, para ter acesso a esse tipo de pedra, não era tão fácil, não era tão barato. Somente as pessoas de alto poder aquisitivo tinham acesso ao alabastro, que era usado para muitas coisas, inclusive para guardar os restos mortais. E aí está o resto mortais de um faraó que já tem alguns milênios que está guardado lá dentro,
O interessante é que quando você vê a caixa, você consegue ainda ver resquício do sangue do faraó na caixa. Então, algo realmente bastante interessante. Sobre o perfume era extraído de uma planta chamada nardo. Aqui em João não é muito específico, mas nos outros evangelhos vai dizer o nardo puríssimo. Então era um perfume que não tinha outro tipo de essência, nem mistura com álcool para diluir, era a pura essência do óleo daquela planta. O nardo não era feito da flor, mas sim das raízes do nardo. E na região de Israel ou da Judéia não existia o nardo. O nardo ele é recorrente daquele grupo de montanhas do Himalaia, aonde existe o monte mais alto do planeta, que é o Monte Everest. Então você imagina, nesse contexto que eu estou tentando trazer você, a raridade que era você ter o vaso de alabastro, e mais ainda de você ter um nardo, porque não era algo que fácil de se encontrar. Aqui está uma visão aérea do vale ali do Himalaia, daquelas montanhas. Então naquele tempo, com pouca tecnologia, as pessoas tinham que cultivar esse nardo, subir nas geleiras, tirar esse nardo, com a raiz e milhares de raízes para fazer alguns ml desse perfume, e transportar esse nardo do Vale do Himalaia até o Egito ou a Judéia. Então só o transporte desse material elevava o custo dele e muito. Como Judas, ele era um financista, e ele conhecia muito bem o que era coisa boa, Judas não precisava ver a etiqueta da roupa para saber que era uma roupa da Dolce & Gabbana, né? Que era da Lacoste, que era da Tami. Lucas bastava olhar e ele sabia o que era uma roupa da grife. Ele conhecia artefatos só de olhar e sabia se era verdadeiro ou era falso. Então ele tinha um feeling para as coisas de bom gosto e as coisas extremamente caras e raras. E quando ele vê aquela mulher com um vaso de alabastro, e ele sente o cheiro, e ele identifica que é um nardo puríssimo, porque era um cheiro inconfundível, e era um perfume tão denso que a Bíblia diz que se espalhou por toda a casa. Mesmo que não fosse uma casa com ar-condicionado fechada, tinha janelas e ventilação, mas toda a casa sentiu aquele perfume. E ele logo, em questão de segundos, o feeling dele para coisas caras era tão bom que ele falou: isso vale 300 denários. 300 denários, cada denário um dia de um trabalhador. Se você fosse avaliar mais ou menos hoje, seria um perfume de 15 mil reais. Aí só Gleice tem condições de comprar esse perfume, ninguém aqui mais tem. E o meu perfume acabou, fui na Boticário. Falei: quanto é que é esse perfume aqui, esse Malbec aqui? 180 reais. Eu falei: o quê, moça? Antigamente eu comprava, era 80, hoje é 180, né? Eu fiquei assustado. Agora imagine um perfume que custa 15 mil reais. Eu não sei se usaria um perfume desse. Se eu tivesse condição, não usaria. Eu deixava lá, né? Eu tenho em casa hoje o nardo e o alabastro, fica lá na minha prateleira guardada. Hoje vale muito menos, né? Com 100 reais você compra um nardo e um vaso de alabastro em qualquer lugar que você for em Israel. Mas mesmo assim eu deixo lá, né? Não vou usar não, para não gastar. Agora imagine um perfume que custa 15 mil reais. Outra coisa que eu fico pensando é como uma mulher tinha algo tão caro. Eu não estou tendo uma frase machista, né? Tá bom? Mas no contexto da época, as mulheres não trabalhavam. Ela tinha uma profissão, né? Que hoje diz que é profissão. Então, possivelmente, aquela mulher, ela pegou a economia de uma vida inteira, juntou esse dinheiro, e como era comum no tempo de Cristo, não tinha banco, ou as pessoas não tinham acesso a banco, comprava algo muito caro, guardava porque era uma poupança. Quando chegasse um momento de fome ou de miséria na cidade, vendia aquele artefato caro e aí ela tinha dinheiro. E é bem provável que essa mulher fez isso, comprou algo muito caro e guardou ali como se fosse a poupança de toda uma vida. O nardo é tão valioso nos tempos bíblicos, não somente no tempo de Jesus, mas antecedente a isso, que lá no Velho Testamento, falando sobre o rei, no livro de Cânticos, capítulo 1, verso 12, o texto diz: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume.
Então não era um perfume para qualquer um usar. Eram os reis, eram os faraós, eram os grandes milionários daquela época. E essa mulher tinha algo disso nessas mãos. O interessante da fala de Judas é que Judas achou caro aquela mulher desperdiçar 300 denários aos pés de Jesus. Mas ele vendeu o próprio Jesus pelo dízimo desses 300 denários. Porque ele vendeu Cristo exatamente por 30 denários. O dízimo daquilo que ele achava caro em colocar sobre os pés de Cristo Jesus. Está aí mais ou menos uma ilustração de como era o vaso de alabastro na época de Cristo. Bastante ali ornamentado. Se colocava o perfume dentro e lacrava. Então imagine esse perfume, anos e anos, sei lá quanto tempo ela guardou, 5 anos, 10 anos, 15 anos aquele perfume, e ela quebrar aquele vaso, quebrar aquele lacre que fazia com que o cheiro não saísse. Então de certa forma estava um pouco fermentado, uma pressão, e quando normalmente se quebrava a tampa ou lacre, a pressão era tão grande que você ouvia o chiado da fermentação daquele óleo, daquela essência sair. Então havia uma força que saía dentro daquele vaso, se ouvia o som, não somente do quebrar, mas o assovio daquela pressão daquele adentro, então logo se exalava por todo lugar aquele nardo. Temos também ali os personagens dessa cena. Temos Marta, Maria e Lázaro, irmãos sanguíneos. É bem provável que os pais de Marta e Maria já haviam morrido, porque quando Lázaro morre, para eles era uma tragédia, porque, repito, as mulheres não tinham trabalho, normalmente era sustentado pelos pais. Quando os pais morriam, o irmão mais velho ou o homem assumia a casa, e agora ele morreu. E aí a Bíblia já diz que Jesus já havia ressuscitado, e essa família tinha alguns problemas. Só para você ver em outros textos, falando sobre a minha história, que Marta era aquela mulher que se preocupava sempre com as coisas. Ela era meio que uma obsessiva, compulsiva por limpeza. Está lá fazendo a comida, e tararau, e Maria lá conversando com Jesus, e lá batendo papo com Jesus, e ela olha assim, miserável, estou aqui me acabando na cozinha, ela está batendo papo com Jesus lá. Aí ela vai interferir na conversa e fala, Maria, pelo amor de Deus, eu estou aqui me acabando, eu já limpei, já lavei, já cozinhei, você está aí de papinho com Jesus? E o que é que Jesus responde para ela? Maria escolheu a melhor parte. Marta representa aqueles que amam fazer o trabalho de Deus, mas esqueceram do Deus. Daqueles que amam guardar os mandamentos de Deus, mas esqueceu Deus dos mandamentos. Aqueles que amam as bênçãos de Deus, mas esqueceu do doador das bênçãos. Aqueles que se envolvem tanto no trabalho de Deus, que às vezes se esquece do próprio Deus. E falar de Marta é um pouco, para mim, profundo, porque 24 horas por dia, pela minha profissão, pelo ministério, eu preciso fazer o trabalho de Deus. E minha grande preocupação em fazer o trabalho de Deus é esquecer do próprio Deus. É fazer um sermão e ao mesmo tempo eu não colocar para a minha vida esse sermão, ou estar fazendo visitas e esquecer da minha consagração diária com Deus. Irmãos, nós não podemos esquecer que a oração coletiva ela não substitui a oração individual. O sermão não substitui a minha leitura da palavra de Deus. A meditação que eu leio de manhã não pode substituir a Bíblia. O Espírito de profecia, como tanto a gente fala, não pode substituir a palavra de Deus. Nós temos que nos voltar à palavra de Deus, nos apegar à palavra de Deus e termos a nossa experiência espiritual com Deus. A experiência coletiva é importante. Como é bom estarmos aqui reunidos, com boa música, e a gente poder congregar, poder se comunicar, mas isso não pode substituir a minha comunhão individual com Deus. Maria representa aquelas pessoas que tentam, mas não conseguem, sabe? Talvez você conheça alguém assim que tenta e não consegue. A história de Maria é uma história meio que conturbada. A Bíblia vai dizer, em certo momento, que Jesus expulsou demônios dela. A Bíblia vai dizer que ela sempre voltava ao mesmo erro. Ela é pega em adultério, e ali você conhece a cena do apedrejamento, e Jesus fala, não, ninguém te condenou, vai e não peques mais. E Maria continua no ato do pecado. Em algum momento da vida, Maria conseguiu sair daquela vida, e ela se torna agora uma discípula de Cristo, e até alguns estudiosos dizem que ela financiava financeiramente
o ministério de Jesus, as suas viagens, enfim. E a casa dela era uma casa de acolhimento para Cristo Jesus. E Lázaro, que era aquele camarada que havia morrido, Lázaro, ele suspirava a morte em todo momento, porque ele morreu, ressuscitou, e ele era uma prova inquestionável de que Jesus era o próprio Deus, porque trouxe à vida alguém que estava morto. Então os líderes daquela época tentavam suprimir a Cristo e matar a Lázaro, para que o testemunho não fosse adiante. E também o outro personagem também principal aqui dessa cena é o próprio Simão. Ali em outros evangelhos vai dizer isso, que esse jantar foi dado por Simão, que era um leproso. Jesus o havia curado da sua lepra, e por ocasião da gratidão dessa cura, Simão pretende fazer um grande banquete. E aí traz Jesus, Lázaro, possivelmente Simão era tio ou algum parente próximo desta família, trazem ele para essa festa e dá um banquete de gratidão da cura da sua lepra. E o último personagem que estava ali era o Judas, o grande traidor que nós conhecemos, que logo avaliou o preço gasto ali sobre os pés de Cristo Jesus, e que João não estava mentindo. Realmente Judas, quando recebia algo, ele pegava da bolsa e usava para ele. Era mais ou menos assim: o nardo custava 300 denários. Aquela mulher venderia e daria aquele dinheiro para os pobres. Quem recebia o dinheiro? Judas, que era o tesoureiro do grupo. E aí ele contava o dinheiro, e ele contava 1, 2, 3, 300, ele tirava 100 para ele, ou 200, ele tirava uma parte para ele e deixava uma parte para os pobres. Por isso que João faz questão de dizer, ele não está falando isso porque ele é bom, ele está falando porque você é ladrão. E quando vinha dinheiro na mão dele, ele pegava uma parte para ele. E exatamente Jesus depois vai dizer uma frase que é meio contraditória, né? Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre vocês vão estar. Jesus não está dizendo nada que a gente não deve ajudar os pobres. Jesus está dizendo que naquele momento ele não ia estar mais entre eles. E Jesus, ele faz um processo de cura. O personagem principal não é Lázaro, não é Marta, não é Maria, não é Judas, não é Simão. O personagem principal de toda a Bíblia é Jesus Cristo. Quando você estuda sobre o santuário, ali fala sobre Jesus Cristo. Quando você estuda sobre o dilúvio, o fim do dilúvio é Jesus Cristo. Toda a Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, o personagem principal é Cristo Jesus. E da nossa vida, o personagem principal precisa ser Cristo Jesus. Porque aonde Jesus está, existe milagre. Aonde Jesus está, existe salvação. E aonde Jesus está, existe cura. Diga amém. Se ele for o personagem principal da sua vida, essas três coisas de certeza acontecerão na sua vida, porque ele veio para fazer isso. E Jesus, ele começa naquele jantar executar uma série de curas. Por exemplo, Jesus, no diálogo que ele teve com Marta, ele curou Marta da sua obsessão por fazer coisas e esquecer de Deus. Jesus também cura Lázaro da sua morte. Não somente da sua morte física, mas ele também nos curará da nossa morte até a nossa morte espiritual. Ele cura Simão da lepra, mas também ele cura Simão da sua hipocrisia e da sua promiscuidade, porque alguns estudiosos dizem que Simão, ele tinha uma vida também preguiça, e possivelmente, a gente não tem provas, mas tem alguns contextos, que Simão foi um dos abusadores sexuais da sua própria sobrinha, no caso Maria Madalena. Jesus cura Judas da sua avareza, da sua inquietação, do seu egoísmo. Infelizmente Judas não aceitou o perdão de Cristo Jesus, e você sabe a história. E Jesus cura Maria dos seus demônios, das suas fraquezas, dos seus vícios e da sua vida preguiça. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: o que Jesus precisa curar você? Talvez de um vício como o vício de Maria Madalena, talvez do egoísmo como foi de Judas, talvez de Marta, você faz tudo certinho, mas você faz tudo certinho e você faz as coisas e esquece do personagem principal. Do que Jesus precisa curar você nesta manhã? 2 Coríntios capítulo 2, verso 15 diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que se salvam e para nós que se perdemos.
Assim como aquele nardo puríssimo exalou em toda aquela casa, o perfume de Cristo Jesus nessa manhã exala em todo este lugar. Mas ele não exala neste lugar para sermos de certa forma vaidosos. O perfume de Cristo exala em mim para que aquele cheiro seja impregnado em mim e eu dê esse cheiro para outras pessoas. Você sabe quando às vezes eu saio no prédio lá e eu vou descer o elevador e o elevador está impregnado com um cheiro maravilhoso e a pessoa já passou ali faz algum tempo. É um perfume que eu não tenho condições de usar. O meu passa, depois de algumas horas já sumiu, né? Mas esse perfume de Cristo é um perfume que impregna, sabe? É impossível, irmãos, você ter contato com Cristo Jesus e você não exalar o perfume de Cristo. Por isso que o texto diz que Jesus, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Quando o perfume é bom, sabe, você sente um cheiro gostoso, você se alegra, alguma sinapse do seu cérebro traz endorfina, traz serotonina. Sabe aquela pessoa que você chega perto e você se sente bem com essa pessoa? Aquela pessoa que quando ela chega no grupo todo se anima. Em contrapartida, tem pessoas que é perfume ruim. Onde ela chega, o clima fecha. É aquela pessoa que chega e ela fala mal de todo mundo. É aquela pessoa que tem tantos problemas emocionais que para ela nada está bom. Só sai da boca dela coisas para criticar, coisas para falar mal, coisas ruins da vida dela e da vida dos outros. Essas pessoas, segundo a Bíblia, essas pessoas não exalam um perfume. No texto de Atos do Apóstolo, que é um livro da nossa igreja, que não muitos lemos, o texto diz assim: podeis ser agora um cheiro de vida para a vida. Pois quando transmitis a outros a verdade que obtiveram, por meio da profunda experiência, ou seja, colado com Cristo Jesus, eu peguei esse perfume, impregnou em mim, ela possui poder vivificador, que impressionará os corações, atraindo a Jesus. E nós somos o vaso de alabastro. Nós somos o vaso de alabastro que é o depositário desse perfume de Cristo Jesus. Por isso que no mesmo livro vai concluir dizendo: atinge-se a plenitude do caráter de Cristo, quando o impulso para auxiliar e abençoar a outros brota constantemente no íntimo. Ela não está dizendo aqui que o ato de falar mal da pessoa, de sempre criticar, de falar mal de si mesmo e dos outros, ela está falando o ato de auxiliar e abençoar os outros. Quando isso acontece, continua o texto, é a atmosfera desse amor circundando o próprio crente, que o torna um cheiro de vida para a vida e permite que Deus abençoe o serviço. E Deus nos chama para ser um vaso de alabastro, depositários do perfume sem contaminação, do perfume puríssimo de Cristo Jesus, para ser um cheiro de vida para a vida, não ser um cheiro de morte para a morte. E o desejo de Deus é que nós façamos como o ato daquela mulher. Em outro texto ele vai dizer o que essa mulher fez, onde for pregado o evangelho, repita o que ela fez. Porque aquela mulher não tem a ver com valor monetário de um vaso com perfume que custou 15 mil reais. Tem a ver com que aquela mulher, ela depositou aos pés de Jesus tudo que ela já guardou durante toda uma vida. Sabe quando você tem um sonho e você deposita todas as suas fichas naquele sonho e você passa toda uma vida economizando, você passa toda uma vida planejando, você quer uma casa própria e você vai, e você tal, e você consegue aquele sonho? No ato daquela mulher conseguir aquele sonho, ela perguntou na sua vida: o que é que eu tenho de melhor para entregar para Jesus? É o que eu conquistei toda a minha vida, então vou entregar esse vaso aos pés dele, mesmo que eu não fui convidada para estar sobre a mesa. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus sem reservas, entregamos o nosso melhor do nosso conhecimento, o melhor da nossa saúde, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas finanças, o melhor dos nossos relacionamentos para Cristo Jesus, nós começamos a exalar um cheiro de vida para a vida. Maílson vai cantar uma música agora que fala um pouquinho sobre isso. Que nós precisamos ser muito mais do que simplesmente espectadores.
Nós precisamos ser um vaso de alabastro. Mas como nós somos um vaso imperfeito, e a Bíblia vai dizer que você não coloca vinho novo em odre velho, jamais alguém seria louco de colocar um perfume de nado puríssimo em um vaso que não fosse de alabastro, que tivesse rachado, que tivesse com defeitos, porque o cheiro ia exalar, ia perder o valor dele. Assim somos nós. É impossível o perfume de Cristo Jesus habitar dentro do nosso coração. Para isso ele precisa nos quebrar. E quebrantar, às vezes, é te dar algo que você acha que você não vai suportar. Às vezes quebrantar é Deus te dar um deserto. Às vezes te quebrantar é Deus permitir você passar por algumas dificuldades. Às vezes te quebrantar é permitir você morrer para que Ele te ressuscite. É permitir você ver o seu pecado, a sua ganância, para Ele te curar. Às vezes é permitir você se envolver em tanto trabalho dele a ponto de criar uma estafa mental, para você entender que não é o trabalho, é Ele que você precisa se preocupar. E que nessa manhã o Senhor nos quebre em nome de Cristo Jesus. E se esse é o teu desejo, tua vontade, enquanto os meninos cantam, que você faça uma oração, uma reflexão e entregue o seu coração para que Jesus quebre e refaça de novo em nome de Cristo Jesus. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou, e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou um perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro. Canta, igreja. Sou um perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar
presa e não puder achar saída, não deixe de perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou um perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, que possamos ser um vaso, Senhor, depositário do óleo do Teu Santo Espírito. Que onde quer que estejamos, ou que quer que estejamos fazendo, que possamos ser um transmissor do perfume da graça e do amor de Cristo Jesus. Que através da comunhão com o Pai, através da comunhão com o próximo, possamos ser, Senhor, esse cheiro que traz alegria, que traz amor, que traz esperança para a vida das pessoas. Que a nossa vida seja em função do Senhor e em função dos outros. E se há algo em nossa vida que precisa ser quebrantado, Senhor, que em nome de Cristo Jesus, com o poder do Teu Santo Espírito, seja extirpado da nossa vida algo que nos impede de ser depositários do Teu Santo Espírito. Que assim como naquela ceia Tu já tinha executado várias curas e continuou executando, que nessa ceia da Tua palavra a cura também seja executada em nossa vida. Nós não estamos pedindo cura física, Senhor, porque essa um dia vai passar. Nós iremos para um lugar onde seremos perfeitos na nossa estrutura física, mas nós queremos nessa manhã a nossa cura espiritual. Não nos permita, Senhor, transpassar as portas deste lugar que se torna sagrado pela Tua presença, sem antes a cura ser executada em nossa vida. Quem sabe o Senhor precisa curar os nossos relacionamentos, quer seja ele entre os membros, quer seja entre os nossos familiares. Quem sabe existe alguém aqui, ó Deus, que precisa da cura de algum vício que impede de ser um grande depositário do Senhor. Quem sabe o Senhor precisa vencer o medo na vida de alguém que tem medo de se entregar completamente, como aquela mulher entregou tudo. Se uma mulher que tinha uma vida tão duvidosa, entregando a sua vida ao Senhor, pôde ser uma missionária, uma discípula do Senhor, o Senhor também pode fazer milagre com cada um de nós. E que Teu milagre seja executado não somente hoje, mas durante todos os dias da nossa vida. Que o milagre da salvação, que o milagre do perdão, que o milagre da cura sempre esteja sobre nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Depois de refletir sobre essa mensagem, nós vamos cantar a canção Me Cura. Eu quero te convidar a você ficar de pé e juntos nós vamos cantar juntos. Durante o momento da oferta, a gente gostaria de pedir, porque devido à câmera da transmissão aqui, que os irmãos, se por gentileza, pudessem vir por cá, tá bom? Para não bater na câmera aqui e derrubar. Ou então pelas laterais.
preciso que tu venhas à minha casa. Só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua obra me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Amém? Podem sentar. A gente vai cantar a música da oferta. Eu só estava explicando, irmãos, que era para vir pelas laterais por causa da câmera, da transmissão. Mas a gente vai cantar a música da oferta agora, tá bom? Vamos declarar que tudo pertence ao Senhor, tudo provém dEle. Eu acho que ainda tem alguém ainda para ofertar, né? E a gente também pode devolver através do nosso louvor e da nossa adoração. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor.
minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Provém de Deus. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Amém? Gostaria de dar 2 avisos. Hoje à tarde, como já foi falado aqui pelo pastor, nós teremos a apresentação em celebração aos 25 anos, né, da Associação Baiaçu, que é a parte administrativa aqui do nosso campo. Já tiveram em Itabuna, hoje em Floresta Azul, em Piauí também vai cantar. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvi-los aqui também lá ao lado da Catedral São Sebastião. Então, o programa se iniciará às 17 horas, mas esteja lá antes para você escolher um lugar bom para você, né, visualizar a apresentação e esse momento também de adoração. Como foi dito também aqui, teremos 1.200 cadeiras. Se você achar que não vai chegar a tempo, né, ou depois disso aí, leva seu banquinho, né? É melhor para poder você acompanhar sentado. Tá bom, irmãos? E que você leve também alguém com você. Não retenha essa bênção só para você. É uma oportunidade muito especial, então leve um amigo, alguém que gosta de música, né? Alguém que está estudando a Bíblia com você, ou que tem interesse por algum tema bíblico, aproveite também e leve, né, esse amigo com você. O outro aviso é que semana que vem nós temos o Dia das Mães, né? E a nossa comunidade aqui, a nossa igreja não poderia ficar de fora. Então, nós vamos ter uma programação especial, nós vamos ter um almoço, então a gente pede desde já a sua participação assinando alguma coisa do almoço também. E as mamães com seus filhinhos, mais do que nunca, venham bem bonitonas, lindonas, como sempre vocês são, pra gente tirar uma foto na hora que você chegar aqui, tá bom? Lá na entrada. Se por acaso você chegar e não tiver tirado a foto, você volta. Mas tem que tirar foto, tá bom? Porque faz parte também da programação. Então, você é convidado. O departamento de jovens vai estar fazendo uma serenata à noite para as mães que são simpatizantes da nossa igreja, pessoas que estão afastadas, enfim, né? E aí, se você tem alguém que você gostaria que a gente fosse lá para poder realizar essa atividade, de fazer a serenata para essa pessoa, aí você fala com Tatiele, ou então comigo ou com o Gabriel, tá bom? E a gente vai estar vendo essa visita, essa serenata de das Mães. Eu acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que Herodes vai cantar de tarde, né, gente? Tá no grupo da igreja também. Se você não faz parte do grupo da igreja,
igreja também, me fala para poder colocar você lá no WhatsApp. A apresentação é do Arautos do Rei, né? É um momento de celebração. Então, Arautos do Rei e Dia das Mães. Então, participe com a gente. A gente já ofertou aqui, mas é sempre bom a gente lembrar que estamos concluindo praticamente a construção de nossa igreja. Mas você ainda precisamos da sua colaboração, sua adoração através dos dízimos, das ofertas. Falta bem pouquinho, queridos. Então, o que a gente queria pedir é o seu desejo de doar e de fazer um pacto com Deus para que a gente saia o mais rápido possível daqui e a gente possa congregar de fato na nossa igreja, tá bom? Nesse momento nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar a música de confraternização, que hoje vai ser Descansar. Você vai ter a oportunidade de se abraçar. Quando a gente terminar de cantar a música, você que participa de alguma classe externa aqui ao auditório, você já pode terminar de cantar e já se direcionar para a sua classe, tá bom? E os adultos que participam aqui no auditório, ficam aqui no auditório. Vamos ficar de pé. Não quero viver. Calma. Quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto basta olhar com os olhos da fé e descansar nos braços do Pai. Descansar, confiando em sua proteção. Descansar, descansar. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero entregar a ti. Cada decisão vou me pôr em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuidar, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai. Descansar, confiando em sua proteção. Descansar, vou me entregar em suas mãos. Descansar, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar. Confiando em